Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o Alzheimer, doença neurodegenerativa que provoca o declínio das funções cognitivas, reduzindo as capacidades de trabalho e relação social, interferindo no comportamento e na personalidade. No início, o paciente começa a perder a memória mais recente, pode até lembrar com precisão acontecimentos de anos atrás, mas esquecer que acabou de realizar ali uma refeição. E para conversar com a gente sobre o assunto, para tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Carla Núbia. Doutora Carla, ela é geriatra e diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer. Também vai trazer dicas e orientações aqui no nosso programa a Jorgemima Mesquita. Jorgemima é psicopedagoga e professora universitária. Daqui a pouquinho a gente inicia aqui o nosso bate-papo com as convidadas, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que conta um pouco da rotina de Dona Maria das Dores, a aposentada. Há alguns anos ela precisou recomeçar após o diagnóstico do Alzheimer. Confira. Quando se tem Alzheimer, o esforço para não se perder de si mesmo é constante. A senhora teve quantos filhos? 12 filhos. Teve 12 filhos. Quantos aninhos a senhora tem? Qual é a sua idade? Quantos tem? Vai lembrando aí? 80. 88. 87. E tão devagar quanto o retomar das memórias é a forma como a doença se aproxima. Ela começou a esquecer o nome de filhos e filhas, né? Ela não lembrava. Ela gosta muito de andar com a chave da casa, então ela pegava a chave da casa. Várias vezes esqueceu onde estava a chave da casa. Ela fazia pilates comigo lá no estúdio e ela ia e voltava de ônibus e aí ela começou a gente não deixou mais porque ela passou da parada. Teve uma vez que ela foi de ônibus, se perdeu em Candeias e foi encontrada por uma aluna, né? E a partir daí que a gente viu realmente que a doença já estava no estágio bem mais avançado. Assim como a nossa vida, a de um paciente com Alzheimer também é cheia de altos e baixos. E a mudança de humor é outra característica marcante dessa doença degenerativa. Mas quando encontramos Dona Maria, ela estava no seu melhor dia, uma simpatia de vovó. Já entraram dentro do meu coração. Já entrou, não foi, mãe? Já entrou aqui do meu coração. Ela é uma pessoa de um coração enorme, ajuda todas as pessoas, independente de qualquer coisa, e é uma pessoa muito grata, muito carinhosa. Para que ele chegasse à conclusão, nós fizemos várias baterias de exames. Nós também fomos a vários outros médicos, né? Porque no início a gente não quer acreditar que é o Alzheimer, até que tenha realmente aquele diagnóstico. Deu-se inicialmente que era demência, né? E depois que foi diagnosticado que era o Alzheimer. Começamos a estudar, a família toda em conjunto, sobre a doença, sobre a patologia, o que é que ela faz, quais as causas. Foi difícil, mas foi diagnosticado e a gente agora está na luta contra isso. Quando era jovem, Dona Maria trabalhou em uma fábrica de tecidos. Foi tecelã. Uma das paixões dela continua sendo os trabalhos manuais, que hoje recebem o nome de terapias, e tem a função de amenizar os efeitos do problema de saúde que ela tem. Fiz com a minha filha Jorgemima. Gostou? Nós começamos a fazer as terapias complementares com ela, né? Em casa mesmo, procuramos a geriatra que indicou fazer essas terapias. Então, a gente faz com ela atualmente várias terapias em casa, terapias manuais, fisioterapia, exercícios respiratórios, exercícios de escrever, de pintar, de ler, de fazer a leitura, fazer com que a memória dela esteja em funcionamento. E a parte também dos medicamentos, medicamentosos, que é um complemento. As pinceladas de Dona Maria na tela fazem lembrar um pouco a rotina dos familiares de pacientes com Alzheimer, que durante 24 horas por dia precisam deslizar entre a delicadeza e a paciência.
A gente precisa ter muita paciência, muito carinho, muita dedicação. É tudo no tempo dela. Agora ela vai ter o tempo de acordar, o tempo de comer, o tempo de dormir, o tempo de levantar. Tenham muito carinho, muito amor pelos seus idosos, sejam eles com Alzheimer ou qualquer uma outra patologia. Pois é, o Alzheimer é uma notícia difícil de ser recebida e que muitas vezes nos faz percorrer um caminho desafiador. Já teve muitas vezes de chegar e de falar e mamãe, você vem com aquele carinho, aquele amor, beija e olhou e disse, e tu é quem? Aí o coração dói. Aí a gente vai e se identifica. Jerusa, é minha caçula, e lembra. Porém, é muito importante acreditar que sempre há um recomeço, que ele não demora a chegar e que toda a sua dedicação não tem sido vã. Eu sou feliz. Muito, muito. A senhora ama a sua família? Minha família Eles cuidam bem da senhora? cuida bem de mim. Não tem dinheiro que pague isso, né? Não tem não. Dinheiro que pague tanto carinho recebido, tanto carinho que a Maria das Dores ela depositou no decorrer da vida para os familiares, ela fez esse depósito e hoje ela está colhendo, né? Tanto amor, a gente viu que é um momento difícil, receber o diagnóstico do Alzheimer, é um momento difícil também recomeçar, mas recomeçar é preciso e quando se tem um suporte da família, além dos especialistas, fica tudo mais fácil. E a gente vai falar muito mais no decorrer aqui do nosso programa. É um momento de muita emoção, porque a Maria das Dores, em um dos desenhos que ela mostrou pra gente, né, na reportagem, ela disse que foi a Jorgemima que ensinou ela a fazer aquele desenho. E a Jorgemima, ela está aqui no nosso estúdio, é uma de nossas convidadas. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais com a Jorgemima Mesquita, que é psicopedagoga, que faz parte desse processo de reabilitação. É um recomeço, é um desafio, mas é feito com muito carinho, muito amor. E a gente vê, né, no final da reportagem, a gratidão da senhora Maria das Dores, a mamãe da Jorgemima Mesquita, que está aqui no nosso estúdio. Então a gente controla agora a emoção, respira fundo, porque a gente vai chamar quem está em casa para participar aqui do nosso programa. Que tal responder a nossa pergunta de hoje? É a enquete do dia. A pergunta de hoje é a seguinte, olha só. Queremos saber de você que está em casa o seguinte: você acredita que o apoio da família ele é fundamental para a reabilitação da pessoa com Alzheimer? Sim ou não? Liga pra gente, participa, a gente faz questão de saber a sua opinião. Liga pra gente no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Está disponível a partir deste momento para você ligar pra gente e participar do programa. 3424-1977 é o nosso segundo número também, já está disponível. Liga pra gente, participa. Você vai responder nossa pergunta e também aproveitar a oportunidade e já mandar a sua dúvida sobre o tema. Se você tem acesso à internet, nossa fanpage também ela já está disponível para você participar com a gente. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet, você acessa, deixa seu depoimento, sua pergunta ou escreve uma frase para essa frase passar aqui, ó, na nossa telinha no decorrer do programa. 992094819 é o nosso WhatsApp, também você pode mandar quantas perguntas você tiver, porque daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E de acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, o mundo conta com 35,6 milhões de casos da doença de Alzheimer. E aqui no país, esse número chega a 1,2 milhão de brasileiros com Alzheimer. E a gente vai aprender muito mais sobre o tema porque nossa população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando, mas será que estamos envelhecendo com saúde, com qualidade de vida? Será que tem como prevenir a doença de Alzheimer? Sim ou não? Daqui a pouquinho teremos essas respostas. Primeiro, quero dar boas-vindas aqui às nossas convidadas. É um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Primeiro, a Jorgemima Mesquita, psicopedagoga e mestre em educação. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa e muito obrigado por dividir com a gente a história de sua mãe, a Maria das Dores. Fique à vontade, Jorgemima.
Muito obrigada por essa oportunidade de dialogar uma temática de tanta relevância. Como promover situações para que esse cérebro, mesmo com declínio cognitivo, ele continue aprendendo. Então, espero que nosso diálogo realmente alcance e seduza todos nesse momento. Também queria dar boas-vindas à doutora Carla Núbia, geriatra, diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer. Fique à vontade e seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, doutora. Obrigado pelo convite. Falar sobre Alzheimer hoje em dia já é uma realidade de todos, não é? Um parente, um parente mais próximo. Então, é um assunto extremamente necessário de entender o que acontece, quais são as fases, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida. Esse enfrentamento dessa situação é um momento de resgate, precisa de muito amor, muita paciência, muito entendimento. O entendimento ajuda a estabelecer essa melhor relação com o paciente e seguir a sua vida. Eu acho que hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre tudo isso. Com toda certeza. É preciso também muito interesse, né? A busca por informação de quem está em casa nos acompanhando, porque no começo a gente explicou que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Aí para quem está em casa, né, que pesquisa na internet, não entende o que seria isso. Uma doença neurodegenerativa que não tem cura. Ainda tem isso, né, como definição do Alzheimer quando a gente procura na internet. Aí com o especialista, como é que a gente trata esse termo? E como é que a gente explica para quem está em casa, tentando minimizar, né, esse não tem cura, a doença? Bem, a doença de Alzheimer é realmente das doenças degenerativas mais comuns, entre elas, do ponto de vista de epidemiologia e números crescentes. Então, existe uma lesão neuronal de uma forma progressiva, infelizmente ainda irreversível, por isso essa denominação. É uma doença neurodegenerativa, ou seja, há uma impregnação de moléculas de proteínas no neurônio, na célula neuronal, em que há uma perda dessa funcionalidade, a perda do neurônio, de forma que ela começa em determinadas áreas do cérebro e vai atingindo outras áreas. Por isso que ela é neurodegenerativa progressiva. Não tem cura porque nós não temos ainda nada que possa frear, curar, parar, regredir a doença de Alzheimer. Por isso ainda essa nomenclatura que assusta é uma verdade, e a explicação é exatamente isso, porque existe uma alteração fisiopatológica, existe uma lesão neuronal, de forma que essa alteração da proteína está ligada a vários fatores de risco que vamos falar. Hoje em dia já existem várias explicações, obesidade, hipertensão, diabetes, sedentarismo, estresse oxidativo, distúrbio do sono. Então, vários fatores de risco que já são sabidos, que são maléficos para a saúde, estão implicados na formação desta alteração desta proteína. E, consequentemente, lesão neuronal e aí os distúrbios, as alterações todas, de acordo com a manifestação da doença. Se eu estimulo o meu cérebro, né, mesmo bem antes de receber ali essa suspeita do Alzheimer, melhora, né? Ajuda a prevenir ou deixar, né, o diagnóstico ser mais para frente? Ou como é que a gente... Esse trabalho, né, de estímulo pode prevenir a doença? Seria melhor assim a pergunta. Na verdade, esse cérebro precisa ser estimulado desde o nascimento do bebê. Então, esse cérebro ele tem que estar disponível para receber esses estímulos em todas as fases da vida. Quanto mais ele for estimulado, mais o cérebro ele vai percebendo a organização dos estímulos. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma reserva cognitiva muito boa do ponto de vista intelectual, desenvolvo leitura, trabalho com jogos, potencializo muito o raciocínio lógico, então eu vou criando uma reserva cognitiva e esse cérebro vai percebendo a necessidade de aprender todos os dias, né? Como a Carla colocou, né? É uma doença assim degenerativa, porém, mesmo no processo de perda de memória, é importante que cada vez mais a gente compreenda a necessidade de aprender, porque como nós vimos na matéria, né? A pessoa com Alzheimer, ela começa a se perder de si mesmo, né? Onde eu estou? Quem sou eu, né? Então, esse outro, que pode ser o terapeuta, que pode ser os filhos, tem que estar muito atento ao detalhe
desse desencontro consigo mesmo. E para eu me encontrar comigo mesmo no processo de perda de memória, no processo do grau do Alzheimer, seja qual for o estágio, eu preciso do outro. E esse outro é a família, esse outro é a equipe médica, esse outro é os terapeutas, porque nesse processo, né, a gente sabe que a medicação é importante, mas o processo da estimulação cognitiva, de potencializar a memória no sentido da atenção, é fundamental para que essa pessoa com Alzheimer se permita ter sempre o desejo de vida. E o desejo de vida, ele procede a partir de uma relação afetiva. Como eu me vejo diante desse outro. E considerando ainda essa fala, eu gosto muito de citar uma frase que é assim: qual o efeito que eu produzo no outro que depende totalmente de mim? Porque a pessoa com Alzheimer depende totalmente do outro. Ele precisa desse outro, ele precisa dessa ajuda. Então é nessa interação de troca que essa pessoa com Alzheimer, ela vai se reinventando, ela vai se redescobrindo, inclusive também, ela vai resgatando essa reserva cognitiva que ela adquiriu durante toda a sua fase enquanto ser humano, lá na infância, lá na adolescência, lá na fase adulta. Como nós vimos na matéria, né, da dona Dora, minha mãe, a maior reserva cognitiva dela era na habilidade manual, de pintar, de desenhar. Então, a partir dessa habilidade de pintar, a gente vai produzindo a atenção para mobilizar o processo de memória. Porque a atenção é um componente do funcionamento do cérebro, mas a gente não nasce com a atenção. A atenção é uma escolha para eu criar novas memórias. E a gente só aprende se criarmos novas memórias. E por falar, né, em esquecimento, né, em perguntas que as pessoas que têm o diagnóstico de Alzheimer, elas fazem para si mesmas, né? Essas perguntas, elas devem ser respondidas, às vezes elas são externadas, outras vezes não. O ideal é que a pessoa externe mesmo, que pergunte, que a família esteja ali para responder quantas vezes for necessário, ou não precisa responder, tem que deixar a pessoa meio que fuçar lá, né, na memória para saber quem ela é, quantos filhos tem, porque às vezes existe essa pressão também por parte da família. Já é difícil receber o diagnóstico e se deparar com uma situação em que uma mãe, por exemplo, não reconhece por um momento aquela pessoa, às vezes o parente, por não saber lidar com aquela situação, chega a atrapalhar, doutora, a gente poderia falar assim, em atrapalhar o desenvolver, né, dessa terapia ou então da melhora daquele paciente? Essa situação de repetição, de desconhecimento dos filhos, da casa, isso é uma situação muito comum. É a desorientação temporoespacial, ou seja, ele está em casa e quer ir para casa. Né? É a desorientação em termos de reconhecimento das pessoas, das praxias, que são as atividades do dia a dia. Então, é importante que todos estejam alinhados do que é a doença e que criem estratégias de melhora cognitiva dessa pessoa. Sinalização na casa, então às vezes uma plaquinha com foto de banheiro, que é a porta do banheiro, que às vezes ele se perde. Calendários para ele se situar em que dia estamos, perto do carnaval, perto de São João, aniversário de alguém, fotos da família para ele se identificar, né? Essa árvore genealógica é interessante. Sempre responder as perguntas, mas se, por exemplo, aquela pergunta tornasse que ele está ficando irritado, então eu quero ir para casa, mamãe, você está em casa, olha sua casa, eu quero ir para casa, olha a sua casa, mamãe, quero ir para casa. Repetir, uma estratégia é mudar o foco. Entre na dele. Tá bom, mamãe, eu lhe levo para sua casa. Mas antes vamos fazer um lanche, vamos ver um livro, vamos comer uma fruta. Você muda o foco, a atenção vai ser focada em outra atividade, ele vai se acalmar, não vai haver a divergência de informação, nem irritabilidade, que ele vai se irritar, a pessoa vai se irritar, se reverberar naquele problema, e aí depois você volta. Tá vendo, mamãe, você está na sua casa. Olhe seu móvel, olhe sua cama. Por isso que aí já se cria uma situação de que o mundo do idoso precisa ser preservado. Essa questão de mudar a casa, pintar de cores diferentes. Não, o idoso tem que ter seu mundo, sua cama, seu jeito, seu quadro, seu santinho, seja ele que religião for, seu jeito de viver tem que ter o seu mundo para ele se encontrar. Não é?
E isso faz com que ele fique mais calmo, mais seguro no seu ambiente. Então, são estratégias que ajudam muito, né, no dia a dia. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando do Alzheimer. E a partir de agora, a Tânia Silva traz as notícias da internet sobre o tema. Olá, Tânia! Olá, Valdson, para você um ótimo início de semana. Para vocês que estão nos acompanhando, o destaque de hoje é do Correio Brasiliense. A apneia do sono pode estar ligada ao Alzheimer, mostra nova pesquisa. Isso é o que mostra um estudo de um grupo de cientistas americanos apresentado na reunião anual da Academia Americana de Neurologia, na Filadélfia, nos Estados Unidos. A reunião ocorreu no início deste mês. Foram analisados mais de 200 idosos. Os cientistas observaram uma forte relação entre os pacientes com problemas respiratórios no sono e o acúmulo da proteína cerebral tau, um dos elementos envolvidos na enfermidade neurodegenerativa. O pesquisador e primeiro autor do estudo, Diego Carvalho, explicou que na doença de Alzheimer, duas proteínas tóxicas se acumulam no cérebro, a tau e a beta-amiloide. Os especialistas acreditam que o resultado do trabalho pode ajudar na criação de estratégias para prevenir a doença. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações dessa notícia da internet. Vários pontos chamam a atenção, principalmente quem tem doenças respiratórias, doenças, no caso, como a apneia do sono, que foi dita aí na notícia da internet. Aí quem está em casa, que tem apneia, deve estar preocupado neste momento. Será que eu sou um forte candidato, né, um potencial candidato a ter o Alzheimer, por conta que eu tenho esse problema respiratório ou esse problema, né, de apneia do sono, doutora? Como é que a gente explica um pouco mais sobre isso? Pois é, a questão do sono é muito importante para a geriatria. Inclusive, dia 14 de março foi o Dia Mundial do Sono. Então, existem congressos sobre o sono, livros sobre o sono, o quão é importante a questão de um bom padrão de sono. É no sono onde há um relaxamento da articular, redução da frequência cardíaca, há uma limpeza, como se diz assim, orgânica. É no sono onde há regeneração de várias moléculas, de várias células que estão adoecidas, que estão precisando dessa regeneração. O sono é capaz disso. A apneia do sono, você leva à hipoxigenação cerebral. Então, quando você tem bloqueios respiratórios, aqueles segundos repetidos durante uma noite, chega menos oxigênio a esse cérebro. E isso se soma a um processo inflamatório dentro do cérebro que pode desencadear a formação dessas duas proteínas, beta-amiloide e tau, que são as precursoras fisiopatológicas da doença de Alzheimer. Então, isso repetidamente gera mais processo inflamatório intracerebral, mais desencadeamento da formação dessa proteína, mais lesão cerebral. Não é sozinho, não é só ter o distúrbio do sono que você vai ter a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é multifatorial. Né? Eu já disse no começo que já vários estudos mostram a correlação entre hipertensão arterial, as pessoas têm mais déficit cognitivo, dos hipertensos não tratados, o diabetes mellitus, então as pessoas de diabetes descompensado, inclusive é chamado diabetes tipo 3, o Alzheimer, de tão mais frequente é a doença de Alzheimer pelo mesmo processo, claro que com seus detalhes, suas especificidades, mas esse processo inflamatório característico do diabetes também é precursor da proteína beta-amiloide e tal e lesão neuronal. A questão da obesidade. Vários estudos mostram que as pessoas obesas têm 8 vezes mais chance de ter doença de Alzheimer e têm um cérebro mais acometido do que as magras. O sedentarismo, já está provado a questão da atividade física. 150 minutos por semana de atividade física é benéfico. Logo, o sedentarismo é extremamente maléfico pelo mesmo princípio. Não é? A questão do álcool, cigarro, a questão do traço de personalidade menos resiliente, mais engessado, menos colaborativo com as novas tecnologias, com os novos aprendizados. Então, nada é monofatorial no Alzheimer.
mas a questão do distúrbio do sono realmente está bem estabelecido e tratar a apneia do sono, melhorar esse padrão de sono, tem várias estratégias para isso, é benéfico e vai melhorar a oxigenação cerebral e, consequentemente, os seus problemas cerebrais. E estimular esse cérebro desde pequeno, né? Desde criança é preciso ter esse estímulo. Vários estímulos podem ser feitos, né, realizados em casa mesmo, ou com terapias. Como é que a gente poderia explicar isso, doutora? É interessante, né, que essa questão do processo terapêutico, né, antes da gente colocar a questão da estimulação desse cérebro, né? O primeiro momento desse terapeuta com o idoso, com a pessoa com Alzheimer, é o acolhimento, porque muitas vezes esse idoso, ele não quer fazer nenhum tipo de atividade, mas só o fato de eu estar sentado, estar ouvindo essa pessoa, ele já se sente amparado e acolhido. E no caso da estimulação, é necessário, porque o cérebro, ele é muito sábio, ele só vai filtrar aquilo que é interessante, aquilo que é significativo. Imagina se nosso cérebro filtrasse tudo que a gente aprende ao mesmo tempo. Então, para eu armazenar, para eu reter, para eu de fato armazenar no meu hipocampo, né, que a gente vai falar sobre isso, a região do cérebro, eu preciso fazer com que esse outro que está me oferecendo os estímulos me ofereçam de forma significativa, para o meu cérebro entender que aquilo tem significados, né? Então, o cérebro entendendo que aquilo tem significado, essa aprendizagem ela é retida e ela é ancorada, ela é agregada nas diversas regiões cerebrais. Então, a estimulação cognitiva é fundamental nesse momento. A Josemima bem falou, né, que esse cérebro ele é sábio, mas ele é sábio desde quando a gente nasce ou tem um processo ali de evolução? Como é que a gente compreende, né? Ele já nasce sabido mesmo ou não? É por etapas. Existem 5 fases de formação do cérebro, né? Acho muito interessante entender isso, porque a gente consegue entender as coisas que acontecem numa fase mais avançada de vida. Então, na gestação, na formação do tubo neural, na formação fetal, o importante é a boa alimentação, a questão de uma gravidez bem assistida e suplementos que possam ajudar nessa formação do bebê e essa mãe ter uma tranquilidade emocional. Não é? Quando a criança nasce, a primeira infância, quem é norteador de uma boa formação cerebral nessa fase é o acolhimento emocional. Então, vejam o quão é importante essa fase. Então, não são os brinquedos, não são nas viagens, nada. É o quanto a criança se sente segura nas suas dúvidas, nas suas frustrações, nas suas situações de risco, em ser amada, em ser cuidada, em ser estimulada. É abraçar mais, beijar mais, encorajar mais. Compreender a criança, estimular a criança e dar segurança à criança. Segurança no sentido dessa formação. A terceira fase é a fase de adolescência, onde tem o brainstorm, onde tem os estímulos múltiplos, luz, coação, sexualidade, música, amigos. Então, o adolescente é bombardeado de muitas informações. Qual é a diferença na formação desse cérebro? É a condução da informação. Então, e não ficar aleatório. Então, ele entendeu o que é certo e errado, o que pode, o que não pode, são os limites, saber por onde anda, com quem anda, as situações de filtrar. Ele vai ser oferecido a drogas, a várias situações, e saber discernir o que é o certo e o que é errado. Isso é divisor de águas na vida de um adolescente. Essa condução das múltiplas informações que ele está sentindo, que todo adolescente, independente de onde esteja, ele vai passar por isso. Na fase adulta, quem mais responde por essa modulação desse cérebro, que já vem em sua formação, são os hábitos de vida. Aí vem dormir bem, a bebida, o álcool, o peso, a atividade física. Isso sim colabora positivamente ou negativamente na formação desse cérebro. E na fase adulta, ainda, esses hábitos de vida colaboram. E aí, o princípio da terapia ocupacional. Por quê? Porque todos nós temos reserva cognitiva. Todos nós temos habilidades. Então, às vezes, uma pessoa, um contador, até um médico, um advogado, um engenheiro, uma pessoa técnica que fez a vida toda
uma só ação. 40 anos numa Perfeito. empresa. Mas ele tem habilidades escondidas, que nunca foram estimuladas. Esse é o princípio da terapia ocupacional. Esse é o princípio da estimulação cognitiva. Você vai resgatar áreas do cérebro que nunca foi estimulada e reaprender, ou aprender, ou manifestar-se com a pintura, com a leitura, Perfeito. com jogos, com música, com dança. Isso é o quê? São reservas que todos nós temos. Por isso que o cérebro ele é todo setorizado. A gente Cada tem aqui, área né, um tem exemplo uma, do cérebro. tem uma Cada cor dessa responsabilidade. é uma área, né, doutora? Cada cor do cérebro é uma área e cada área tem a sua responsabilidade. Então, a estimulação com profissionais como psicopedagogo, psicólogos, terapeutas ocupacionais, eles estimulam cada área de acordo com as habilidades do paciente. Então, sempre estimular o cérebro, manter-se ativo e saudável é benéfico para a memória. E considerando ainda o processo de estimulação, a necessidade desse corpo estar disponível para a atividade. Porque às vezes a gente chega com várias atividades, como oferecer esse alimento, como oferecer esse estímulo. Então tem todo um período pré-aquecimento, o que é que nós vamos fazer hoje. É super importante também os terapeutas que atuam, né, no público com idosos, se comunicarem um com o outro, porque tem um fisioterapeuta, tem um fonoaudiólogo, tem o psicólogo, tem a psicopedagoga, então é importante que tenha esse encontro multidisciplinar para eles passarem como é que está a saúde desse paciente. E a outra questão que a Carla falou muito bem, né, é o cérebro do adolescente. Então, como está também o cérebro dessa família? Como essa família pensa em relação às demais fases no desenvolvimento dos filhos, para poder ele chegar nessa fase adulta com reservas cognitivas capaz de atuar de forma significativa nesse cérebro sábio que aprende todos os dias quando é estimulado. Rapidinho, só que tem um detalhe, o cérebro, ele precisa entender a organização dos estímulos. Se ele não entender a organização dos estímulos, ele também se retrai. Como assim? Por exemplo, então eu estou aqui fazendo minha tarefa de casa. Tarefa de casa só posso fazer sentado numa mesa. Se eu for fazer minha tarefa de casa ou ler um livro sentado na cama ou sentado no sofá, o que é que acontece? Esse meu cérebro não vai entender que essa atividade é de concentração, que essa atividade é de atenção, essa atividade é de relaxamento. Então, esses estímulos precisam ser bem adequados para que o cérebro armazene, para que o cérebro de fato compreenda a diferença entre a atenção, como nós colocamos, e a questão da memória. A atenção é uma escolha. Eu só construo memória, eu só aprendo se realmente eu priorizo a atenção naquilo que meu cérebro compreende que é significativo para mim. É a primeira fase do cérebro, é a atenção. A atenção vem pelos estímulos verbal, visual, sonoro, tátil. Se você não presta atenção, a informação não vai ser sedimentada. Consequentemente, não vai reverberar. Então, você está assistindo uma palestra e olha o celular, pensa na festa da noite. E do que foi que ela disse? Porque você não prestou atenção. Você não deixou a informação chegar até você através do estímulo que esteja sendo dado. Perfeito. Não chegou a informação, então a atenção é fundamental. E essa sistematização do cuidado, então quem cuida de uma pessoa com doença de Alzheimer precisa ter uma organização. A hora do banho, como vai ser esse banho, a hora da atividade, a hora da alimentação, para ele entender o que é aquilo. E cada vez estimula. Vamos almoçar. O que precisamos para almoçar? Precisamos sentar, precisamos do garfo, precisamos da faca. Para que cada coisa, o alimento? Porque eles vão desaprendendo. Eles pegam o garfo e colocam na cabeça, achando que é um pente, coloca dentro de uma gaveta. Então, esse reaprender todo dia. Isso é uma ação diária. Não só com os profissionais, mas em casa com toda a família. Eu preciso pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, vamos a um rápido intervalo. Nosso bate-papo mais uma vez está muito interessante, daqui a pouquinho você pode participar mandando sua pergunta, você pode interagir, porque daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua dúvida e explicar muito mais sobre a doença de Alzheimer. Até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando da doença de Alzheimer. A gente explicou aqui no programa que ela não tem cura, assim, o objetivo do tratamento é retardar a evolução dos sintomas e preservar pelo maior tempo possível as funções intelectuais da pessoa. Os melhores resultados eles são obtidos quando o tratamento ele é iniciado nas fases mais precoces da doença. E antes de mostrarmos aqui a nossa mesa com vários estímulos ao cérebro da pessoa que tem Alzheimer, a gente vai explicar um pouquinho para quem está em casa como é que a doença, né, se chega ao diagnóstico e dessas fases precoces que a gente falou. É interessante que o estímulo seja precoce na fase inicial da doença. Vamos explicar para quem está em casa, doutora, antes de explorar aqui a nossa mesa. Isso. Quais fases são essas da doença? Bem, a doença de Alzheimer ela pode apresentar-se com distúrbio de memória e ou alguma alteração cognitiva ou comportamental. Então, o que é isso? As pessoas não demenciam iguais, elas podem ter modificações. Então, tem gente que aparece com esquecimento e colocando coisas em locais inadvertidos, ou controle financeiro também, passando cheques altos, deixando de pagar, saindo do supermercado sem pagar, ou então desorientação temporoespacial, ou então as praxias, então fazer um bolo, fazer um documento que exige uma sequência lógica, ela perde a sequência. Então, a doença pode se apresentar de diversas maneiras, por isso que se diz alteração de memória e ou outra atividade cognitiva, que são qualquer uma dessas que eu falei, orientação, linguagem, praxia, comportamento, ou sintomas de humor. Então, muito apático, muito irritado, com delírio de ciúme ou de roubo, achando que todo mundo está roubando, achando que o esposo está com a vizinha. Então, essas situações chamam a atenção comportamental, cognitiva ou alguma de memória em si. Em qualquer fase da vida, doutora, eu devo me preocupar? Ou depois dos 60 anos que isso vem a preocupar ainda mais? Tem uma idade assim fechada para que isso que a senhora descreveu seja um problema, né? A pessoa deve se preocupar e procurar um especialista? Olha, o esquecimento pode acontecer em qualquer fase da vida. A criança esqueceu o presente da professora, esqueceu a prova, um adolescente, isso pode acontecer desde que você lembre e não houve prejuízo da funcionalidade. Quanto maior a idade, maior risco de ter demência. Então, aos 65 anos, a prevalência é de 5% a 10%, com 75 isso quase dobra, e acima de 85, quase 40%. Então, quanto maior a idade, maior risco de ter demência. Pode aparecer mais precocemente? Pode, infelizmente pode. São casos mais raros, várias pessoas da família, e são demências mais rápidas. Elas são de caráter mais agressivo. Mas está acontecendo cada vez mais cedo, exatamente por conta desses fatores crônico-degenerativos que influem na memória. Né? Ansiedade, depressão e todos os outros que já foi citado aqui. Então, a doença pode se apresentar dessa maneira. Ela tem 3 fases, didaticamente falando, são fase leve, moderada e severa. Cada fase tem suas características. A fase inicial é exatamente essas perdas de memória ocasionais, essas alterações de comportamento, mas o paciente ainda mantém uma funcionalidade boa. É aí onde deve prestar atenção. O interessante é ser dado o diagnóstico nesse momento, porque quanto mais cedo você começar o tratamento, a reabilitação, a estimulação, mais cérebro você vai conseguir manter. Então, a terapia, ela retarda a evolução da doença, ela diminui a velocidade de perda. Ela não cura, não trata, não freia, infelizmente ainda. A fase moderada é muito caracterizada pela continuação da perda da memória e alterações comportamentais. Então, os delírios, grito, bater, xingar, ter uma desorientação muito intensa, choro fácil, labilidade emocional muito intensa. E aí, com o avançar da doença, entra na fase mais avançada, em que há uma dependência para todas as atividades de vida diária, então não mais consegue tomar um banho sozinho, nem comer sozinho, precisa de ajuda para sair de casa, para controlar o seu dinheiro, as suas atividades, até uma fase bem mais avançada, que é chamada de fase terminal, em que o paciente é acamado e precisa de todas as estratégias. E as doenças afloram e complicam a vida da pessoa.
A gente aprendeu bastante agora, né? As fases, muito bem explicado, e a gente segue agora para ver como é que funciona a reabilitação desse Perfeito, paciente. né? A gente vê muito colorido, Jorge Mima, e algumas figuras. É bom a gente destacar que não vai infantilizar esse idoso. Que isso fique bem né? claro. Dentro dessa reabilitação, né, a gente está trazendo nesse momento, nessa bancada de estímulo, a abordagem psicopedagógica. Porque a psicopedagogia ela tem como objetivo resgatar o prazer de aprender, fazer com que esse paciente, esse aprendente, ele tenha um vínculo saudável com o conhecimento. Diante disso e diante do que a Carla colocou, no sentido feito o diagnóstico, está declarado que essa pessoa tem Alzheimer, não temos tempo a perder, agora é hora de reabilitar, de ativar essa função cognitiva. Nós optamos em trazer alguns estímulos muito feitos na hora com a pessoa, com o paciente. Então, muitos desses aqui foram feitos no consultório, uns foram feitos com a minha mãe e vamos socializar. Nesse desenho aqui, lembrando que é importante, antes de fazer qualquer tipo de atividade, preparar esse idoso. Porque às vezes ele chega, está muito irritado, está com alteração de humor, não vai funcionar. A gente só aprende quando a gente está disponível, né? E esse alimento da aprendizagem tem que ser muito prazeroso, como nós colocamos no bloco anterior, para que esse cérebro entenda que aprender é bom, que aprender é saudável, né? Então, essa daqui é a Dora, aqui vocês viram na matéria, né? Ela tem 86 anos, aqui foi há 2 anos atrás, né? Então, se vocês observam aqui, os desenhos tá bem da época da infância. Porque, na verdade, quando nós desenhamos isso aqui, ela trouxe a Dora, que tomava banho no rio, que tinha 9 anos de idade e que tinha 10 anos de idade. Então, essa é a Dora. Vocês podem ver que o traçado dessa senhorinha com 86 anos, Dona Maria das Dores, é um traçado bom, uma coordenação motora muito boa, um tônus muscular perfeito para a idade dela, enfim. Então, as cores foi ela que escolheu, enfim. Dona Dora, quantos filhos a senhora tem? Então, aqui vamos desenhar a nossa família. Então, todos os desenhos também foram desenhos, não desses filhos com a idade de hoje, mas os filhos com a idade na infância, porque o que prevalece, o que fica em evidência no diagnóstico do Alzheimer é o comprometimento na memória de curto prazo, a memória recente, né? Então, a gente tem que aquecer bastante o que a gente vai trabalhar para que essa memória de trabalho do momento alcance qualquer tipo de memória, ou a de longo prazo, ou a recente. O que a gente quer é que essa pessoa com Alzheimer, que tem comprometimento de declínio cognitivo, ela não perca o desejo de vida. Isso é o mais importante. Então, aqui são os filhos, Dona Dora. São 12 filhos. Você observe que todos os desenhos, as menininhas têm as mesmas características e os menininhos têm as mesmas características. Porém, não foi tão fácil fazer esse desenho, né? Ela ficava, ai, tô cansada, tá muito ruim, eu tô cansada, vamos fazer outra atividade. Então, eles apresentam, sim, essa indisponibilidade. Aí a gente dá uma paradinha, conversa um pouco, tira o foco, vamos para outro momento, porque como nós já estamos conversando há um bom tempo, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, ele precisa ser respeitado, né? E ela desenhar os filhos, é para que ela não esqueça a quantidade de filhos que ela tem, os nomes dos filhos, ou tem outro objetivo, um desenho como este? O objetivo maior com esse exemplo de estimulação cognitiva é ativar essa cognição, é ativar essa memória, né? E assim, em algum momento, ela sim esqueceu o nome dos filhos, né? Mas a gente vai lembrando, olha, é o primeiro filho, né? E outra coisa interessante para os terapeutas, né? É que em cada sessão ou que em cada encontro, o terapeuta, seja qual for a sua especialização, ele convoque alguém da família para estar naquele momento, observando, participando, até para esse paciente, esse aprendente, não se sentir abandonado, né? Então é muito importante. Aí qual área do cérebro que é estimulada? Mostrando aqui o cérebro do Pois doutora. Sim. É importante dizer antes o seguinte, às vezes você coloca ele para desenhar e ele desenha péssimo, mas você faz um teste de cálculo e ele vai muito bem. Ou o contrário, o cálculo vai muito ruim, mas a questão de montagem tridimensional
funcional vai muito bem. Isso quer dizer o quê? São áreas dos cérebros diferentes, que as pessoas são diferentes e a doença está acometendo ele de forma diferente. Então, os estímulos servem, os testes servem para isso. Do mesmo jeito quando a gente faz os testes de memória. Os testes são de várias áreas cognitivas e cada área é uma determinada função. A linguagem, a orientação, a memória recente, o cálculo. Às vezes ele faz muito mal em um, mas vai bem em outro. Aí você Mesma vai puxar coisa são o que ele faz bem. Exatamente. Mas estimular também o que ele faz A mal, outra porque às vezes são áreas que nunca foram estimuladas. Então, isso você vê a heterogeneidade da apresentação da doença, das várias áreas cerebrais diferentes, dos testes diferentes e da reabilitação diferente. Então, a demência é muito heterogênea, as pessoas demenciam, se comportam e as terapias são feitas de forma individualizada. Pode ter atividade de grupo, mas elas são geralmente individualizadas, guardadas essas características. Interessante, né, que o primeiro desenho, né, aqui é a Dora, e quando ela traz esse desenho fazendo uma referência à sua infância, ela traz uma cena, eu tomando um banho de rio, né? Então, o que está aí, o que precisa ser ativado, não importa se ela está esquecendo o que está acontecendo no momento, é resgatar, é manter, né, esse neurônio vivo na memória de longo prazo, né? A outra questão aqui, nós estávamos falando da rotina, né? Que o idoso ele precisa de uma organização, ele precisa ter tudo certinho de manhã, o que é que vamos fazer à tarde, à noite. Isso é bom, a organização é bom para qualquer pessoa, né? Então, de manhã, o que é que a senhora faz quando acorda? O que é que a senhora faz? Orar, dá para chegar? Dá pra tomar ver, café, cuidar da casa, estudar. Por que estudar? Porque tem as terapeutas que vai semanalmente, então Ela já introjetou, exatamente, né? No horário da manhã. E à tarde, depois do almoço, depois que de estudar, vai almoçar, dormir, cuidar da janta, né? Isso é muito importante, essa questão dessa autonomia e dessa percepção que ela é a dona da casa. Que aquele espaço é meio esse empoderamento, né, da liderança, da gestora dessa casa, porque muitas vezes essa irritabilidade, essa alteração de humor são muito estranhos na minha casa, né? Como assim? Todos estão cozinhando, eu não posso arrumar minha casa, eu não posso lavar o banheiro, então é muito importante esse movimento dessa pessoa com Alzheimer manter essa autonomia, essa percepção que aquele espaço é dela, ela é a autoridade naquele espaço, né? E depois do almoço, à tarde, ela vai cuidar do jardim, vai orar, que é uma prática, ela tem uma inteligência espiritual muito boa, e vai jantar. E à noite, vai orar novamente e vai dormir, né? Então, assim, é muito importante a gente resgatar a habilidade que esse idoso, ele tem mais em evidência. E nesse caso aqui, é a oração, né, e a pintura que a gente vai falar daqui a pouco, nesse momento. Esses estímulos cerebrais podem ser feitos no dia a dia. Sim. São estratégias que, mesmo você não sendo terapeuta, não teve acesso ainda à terapia ocupacional, mas não deixe seu idoso ali só no sofá, na televisão, por favor. Então, a mamãe, por exemplo, hoje vamos fazer uma lasanha. O que precisamos para fazer uma lasanha? E aí vê os ingredientes e as etapas. Ou então, mistura-se alguns produtos para ela separar. Eu digo assim, mamãe, mas seja quem for. A roupa lavada. Por favor, eu queria que você separasse por cor. Outro dia, separar por peças. Calça, blusa. Então, sempre são estímulos. Se aquilo é fácil, passa para um tom mais complexo. Mas sempre inserir nas questões do dia a dia para ela estar conectada e isso sempre gerar alguma estimulação cerebral. Interessante, né, o que você está trazendo é a questão da lista de compras, né? Então, todo final de semana vamos fazer frutas de verdura, de legumes, né? Então, mamãe, vamos ver, ou qualquer outra pessoa na família, ou então no consultório eu oriento muitos filhos desse meu paciente como fazer. Então, vamos abrir a geladeira, o que é que está faltando, né? Vamos lá no material de limpeza, o que é que está faltando. Então, isso faz com que ela perceba, não, essa casa é minha, eu ainda mando nessa casa. E aqui, como vocês viram na matéria, ajuda.
o desenho dela, novamente é um desenho recente, foi agora, né, 8 de fevereiro, né? Então, como é, Jorgemima, como é que você faz, né? Então, primeiro, eu faço o limite da linha e vou brincando com ela. Vamos imaginar que estamos no jardim e o matinho vai crescendo, vamos lá. E ele vai trazendo essa pintura, né? Então, vamos ver, vamos tocar na forma da cabeça. Então, vamos fazer essa cabeça, o que é que está faltando o olho, até ele construir essa cena, né? O que mais você quer desenhar? Então, ela trouxe o sol, a nuvem. O que é que está faltando nesse jardim? Tudo ela E trouxe, né? vai trazendo Ela vai trazendo todos da os memória, elementos, né? Ela vai resgatando Vai lá. resgatando. O que é que tem no jardim, né? Tem Ok, borboleta, então, assim, tem tem muita flores. coisa aqui que a gente pode explorar muito. Então, assim, na verdade, essa produção foi feita num dia, mas ela não esgota naquele dia. Podemos retomar numa outra sessão, num outro encontro, trabalhar as cores, enfim. E só uma observação importante, quando você definir por um trabalho, foque naquele trabalho, você não pode. E aí a blusinha? E aí a lasanha? Você vai fazer o que mais tarde? E quem ligou para você? Não pode ter esse boom de informações complexas que ele não vai organizar na cabeça. É preciso ter uma organização. Uma sequência, Hoje vamos né? uma sequência. Perfeito. Isso, e não fazer múltiplas informações. Mesma coisa, conversar com a pessoa com Alzheimer. E aí, mamãe, você tá bem? Tá tudo bem? Onde foi o aniversário de quem? E a senhora vai almoçar o quê? Amanhã vamos para a festa? Ela já esqueceu da primeira. Interessante. Então, uma pergunta de cada vez, com fala calma, tranquila, olhando para ela olhando para você, para fazer a leitura labial, para ela se fazer entender. Né? E de forma calma e tranquila, eu tenho que pedir um intervalo. Vou pedir licença mais uma vez para vocês aqui. Muitas informações boas aqui no programa Assunto do Dia, mas vamos fazer aquela rápida pausa. Daqui a pouquinho vamos voltar para explorar ainda mais aqui essas terapias que podem ser feitas aí na sua casa com a ajuda de um profissional ou com a ajuda da família também nesse processo de reabilitação da pessoa com Alzheimer. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Olha só, oportunidades disponíveis para este início de semana, 4 vagas para auxiliar de cozinha, 4 vagas. Exigência que você tem ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.054 é o salário, 4 vagas para auxiliar de cozinha. Vamos a mais vagas de emprego. Olha só, agora tem 2 vagas para confeiteiro, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.157 é o salário. 2 vagas para confeiteiro. Outras oportunidades, vamos conferir agora. 4 vagas para mecânico de manutenção de automóveis. 4 vagas, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.237 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo boa sorte. E a gente segue, vamos aprender mais sobre Alzheimer, sobre terapias, sobre várias coisas, né, que estamos explorando aqui na nossa mesa. Quando a gente fala em reabilitação do paciente com Alzheimer, a gente tem várias opções. E essas opções a gente está aprendendo e muito aqui com as nossas convidadas de hoje. Vamos dar sequência aqui com a Jorgemima Mesquita, que é psicopedagoga. Fique à vontade. Então, seguindo, né, a proposta de estimulação cognitiva, eu fui buscar um pouco também da questão da reserva cognitiva dela, né? Dessa aprendente, dessa paciente, minha querida mãezinha. Então, o que é que acontece?
Como ela gosta muito de escrever e ler, nós começamos a construir um dicionário, né? O dicionário dos sentimentos. Como foi feito isso, né? Lembrando que a primeira coisa que ela fez para mostrar que essa atividade é dela foi o nome dela. Só que na primeira linha, vocês observam aqui, ela colocou Maia. E aí a gente foi olhar, reanalisou, analisou que letrinha está faltando aqui. Vamos pensar, então, ela reescreveu mais 2 vezes o nome dela, né? E aí vou bem rápido para poder a gente aproveitar o restante do material, muitos né? materiais então, aqui. assim, A de alegria, mas como surgiu essa alegria? Como foi que surgiu? Então, quando a gente está muito feliz, quando a gente vai para um aniversário, quando a senhora recebe seus filhos aqui, o que é que a gente sente? Alegria, então, A de alegria. Vamos imaginar que a gente doa muito as coisas, a gente tem um coração bom, isso significa o quê? B de quê? Vamos pensar junto, bondade, né? Então, vamos construindo coração, D de Deus, E de esperança, F de felicidade, e aí ainda não fizemos G de gratidão, vocês observam, né? Tudo que ela escreveu, eu quero só chamar uma atenção aqui, N de nascimento, né? Então, assim, ela começou a escrever nascimento, não interrompi. Deixei ela concluir a palavra nascimento e depois nós fomos reanalisar. Colocamos as letras na mesa e a gente foi observar o que era que estava, de fato, qual a letrinha que estava faltando nesse momento, né? Então, ela reescreveu. E vamos dar continuidade no outro momento, porque cansa e nem sempre esse tempo do idoso é o nosso tempo. Então, muito devagar que a gente vai trabalhando, Tem que respeitar, né? esse tempo, é muito importante. Falando Deixa eu guardar aqui, doutora. de rotina, esse dado super simples de fazer, né? Você pode até construir com uma caixa de sapato, né? As famílias, os filhos, os terapeutas, né? Então, joguei o dado. Então, hoje nós vamos dançar. Dançar é muito bom. Esse corpo precisa falar, esse corpo precisa colocar essa linguagem corporal à disposição. Joguei o dado, cantar. Então, outra atividade. Hoje nós vamos orar. Vamos pintar, que é a atividade, que é a habilidade que ela mais gosta de fazer, é pintar. E são atividades escrever, que fazem jogar. parte ali da rotina dela, Da né? rotina, Nada fora do... Nada fora, né? Escolhe uma atividade e foca. E não é? foca. Tem que focar. Porque se a gente não Fica focar e trazer muitas e muitas múltiplas informações, o cérebro se perde. E aí eu nem trabalho a região frontal e essa região frontal, esse hipocampo não vai armazenar nenhum tipo de aprendizagem, né? Bom, Com números, a gente faz o quê com esses números? Justamente, né? Então eu joguei, tem várias possibilidades. Joguei o dado, Número 4, caiu no número 4, na cor laranja. laranja. Vamos observar aqui na sala, no quarto, no estúdio, tem outros objetos com a cor laranja, né? E aí depois que caiu na cor laranja, então ela vai pegar a cor laranja, Tem um vermelho quase tem um laranja. vermelho e vai pintar 4 quadradinhos. Na cor laranja. Jogou o dado, caiu no número 3, amarelo. Amarelo. Então ela pega o lápis amarelo E pinta e lá. pinta. 3 quadradinhos. 3 amarelos. quadradinhos. É interessante esse do lápis, porque depois que o paciente, o aprendente pintou, nessa mesma situação, os lápis estão aqui. Então, ela vai observar quais as cores dos lápis: rosa, roxo, amarelo, azul, verde, laranja. No momento, eu vou fazer com você, Valdes. Observa bem direitinho a sequência. Eita, Depois eu desafio vou agora, Jorge cobrir. Lima. Olhe. Eu vou tirar um lápis, você vai tentar descobrir qual lápis que eu tirei. Observou? Você vê. Foi rápido. Tem que ter esse desconto. Será que você vai acertar? E aí? hein? Rosa, roxo, amarelo, verde. Acho que falta o azul. É Acertei. muito bom essa atividade, da gente realizar essa atividade, né? Que é o oculto. Outra E essa satisfação em acertar, Em né? acertar. A E gente tem que sente, né? Essa exacerbar felicidade. o Ó, acerto, acertei. é. E a gente Tem precisa que valorizar destacar, o estimular. acerto. É isso. E é tem que estimular, interessante né? que esses mesmos tipos de atividade, né, essa variedade, é importante que os filhos também participem, que os filhos tomem conhecimento do que os terapeutas estão fazendo. Exatamente. Né? Muito importante isso, né? Quando o Jorge Minha falou da questão entre os profissionais,
Porque essa visão gerontológica é a visão do todo. Então, um terapeuta que está trabalhando com Dona Dora, mas acha que naquele dia ela está meio molinha, estava febril, não estava bem, estava indisposta, ela já sinaliza para o geriatra, ao médico que é assistente, porque importante. pode ser que esteja alguma coisa errada clinicamente. Muitas vezes as doenças se apresentam na funcionalidade. Perfeito. Ele fica ou agitado, inquieto, agressivo, ou fica lento, sonolento, indisposto. Dificilmente vai apresentar a doença exatamente como se conhece. Perfeito. Uma infecção respiratória, tosse, catarro, febre, dor no peito. Isso dificilmente acontece no idoso. Ele se apresenta manifestando a funcionalidade. Então, esse diálogo entre os terapeutas, entre profissionais, a equipe é fundamental. Não é? Temos participações também aqui no Sim, WhatsApp. sim. Vamos incluir mais pessoas aqui no nosso Sim. bate-papo? Oba. A Verônica, que mora em Paulista, ela disse que desde pequena ela tem alguns esquecimentos. Hoje ela tem 58 anos e isso vem aumentando, né? Inclusive fatos que ela não deveria esquecer, ela vem esquecendo com facilidade. Isso pode levar ao Alzheimer? E outra pergunta que ela faz é a seguinte: a pessoa que cuida do paciente com Alzheimer também precisa de cuidados terapêuticos? Ou psicológico, esse cuidado? Sim ou não? São duas perguntas que a gente responde aqui. A Verônica, que mora em Paulista. A primeira pergunta é que todo esquecimento acima dos seus 45, 50 anos ou até antes, se for prejuízo da funcionalidade, precisa ser investigado. Existe um protocolo que você faz o exame físico, toda a história clínica e exames laboratoriais para diferenciar se esse esquecimento está atrelado a alguma causa clínica que você pode tratar ou já é um indício de alguma coisa degenerativa. Então, tem por obrigação fazer este protocolo. Perfeito, né? E quanto ao terapeuta, sim. A função do terapeuta, ele não é curar, ele vai amenizar a dor do outro. Mas esse terapeuta é um ser humano, né? Ele tem também suas limitações, ele precisa ser cuidado, sim. É importante que todo terapeuta também passe por um processo terapêutico, né? Cuidar do outro, eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem do ponto de vista afetivo, né? Porque eu gosto muito de colocar uma frase nas minhas palestras, nos meus encontros, nas salas de aula. O que é estar diante do outro que confia totalmente em mim? Então, tá lá o paciente no consultório, tem as terapias domiciliar, esse idoso está esperando esse terapeuta. Como esse terapeuta está chegando? Ele está ansioso, ele está nervoso, ele está cansado, ele precisa estar bem para acolher, para alimentar esse outro a se encontrar dentro de si mesmo. Continuo? Vamos continuar, depois eu faço outra pergunta aqui do nosso WhatsApp. Fica à vontade, Eugênia. Bom, só lembrando em relação à questão da reserva cognitiva, que a gente vem... no caso, ela gosta muito de costurar. Né? Então, ela tem uma coleção de caixa de botões, né? Então, eu pego essa caixa de botões, a gente vai selecionar os botões por tamanho, por cores, por quantidade e vamos ordenar do menor para o maior. Mas também nós podemos colocar do menor para o maior, do maior para o menor, fazendo uma outra forma, mas outro arranjo de forma, de organização, né? E nesse arranjo de colocar um botão em cima do outro, eu estou trabalhando a coordenação motora, o equilíbrio, estou trabalhando a parte questão posterior do cérebro, né? A parte cortical, exatamente. Essa mais próxima à nuca, doutora, essa parte aqui? A parte cerebral, o cerebelo é muito o equilíbrio e a marcha. É o equilíbrio, né? E uma outra questão, né, que a Carla pode também fazer referência é o sistema límbico desse cérebro, né? Esse idoso, essa pessoa que está sendo estimulada, ela precisa estar bem emocionalmente, porque o cérebro aprende com a razão, com a cognição, mas aprende sobretudo também pela emoção, né? Então, a função do terapeuta também é atuar nesse arranjo emocional, nessa saúde emocional desse idoso, desse paciente. A saúde emocional é tão importante que ela é um pilar da saúde. A saúde não é mais ausência de doença, e sim um equilíbrio entre função clínica, função social, função emocional, a estrutura. Não adianta você ter uma área totalmente excelente e faltar em outra.
Então, se cai um pilar, essa saúde vai ser prejudicada. Perfeito. E a área central, a amígdala, é uma área cerebral bem central que é responsável por esse equilíbrio emocional. Vamos a outra pergunta? Sim. Vamos aqui a participação agora da Eli Claudino, ela está interagindo desde o começo do programa. A gente lê a pergunta agora da Eli Claudino. Ela queria saber se tem algumas medicações que podem provocar também o esquecimento, a possibilidade também da medicação amplamente usada, né, ajudar no desenvolvimento do Alzheimer, que seria o clonazepam, que ela usa aqui. Essa medicação pode causar esquecimento e, consequentemente, levar ao Alzheimer? O clonazepam é uma das medicações mais prescritas no mundo, infelizmente. Ela tem o seu espaço, ela tem a sua função, mas realmente uso inadequado, longo prazo, ela vai ter prejuízo na memória, na formação dessa memória. Então, não é indicado. E para os que já têm problema de memória, não é a medicação de escolha. Nós temos outras opções, usando colinesteráticos, usando depressivos, estabilizando o humor e evitar o máximo de uso do benzodiazepínico para os pacientes, que é a classe do clonazepam. Mais ligações, recebemos ligações também, várias. Muita gente participando, a gente agradece o interesse, né, da população e agradece também as explicações que estão sendo repassadas. Fernando Carlos, de Sítio Novo, Olinda, ele tem 73 anos e ele fala que os pais tiveram Alzheimer. E ele costuma resolver tudo, sai, paga as contas, mas às vezes ele esquece o nome das pessoas conhecidas. É um sinal da doença? Não podemos dizer se isso é um sinal da doença, não é? Numa É pessoa muito de pouco, meia né, idade pra é muito pouco. Ansiedade, o estresse, o acúmulo de tarefas, o sono ruim, alguma doença clínica pode estar atrapalhando. Não tenho como realmente tecer comentários se isso pode ser uma doença de Aí o Alzheimer. peso também, eu acho que por conta dos pais, ele pensa que é hereditária a doença. Isso, existe uma percentagem pequena de hereditariedade, a maioria são casos, quanto maior a idade, maior risco de ter demência. Jair Galvão também ligou para a gente do Jordão Alto. Ele quer saber se o estresse pode ajudar no aparecimento do Alzheimer. A gente viu que sim, né, doutora? Sim, pode. A cascata inflamatória cerebral, o estresse, responde muito por isso. Outra pergunta, a pessoa não se identificou, ligou para a gente, mora lá em Casa Amarela, tem 59 anos e às vezes se perde. Me perco às vezes. Normalmente não reconheço o lugar onde estou e também não lembro, né, como voltar para casa. Isso ocorre 6 vezes ao ano. Qual a orientação nesse caso? Ela tem 6 episódios de esquecimento até de onde mora. Qual a orientação que a gente poderia dizer para essa jovem, não telespectadora? é? Jovem. A idade de 59 anos. 59. Isso é uma desorientação. O tempo espacial está acontecendo assim, ocasionalmente, mas tudo que alterar cognição, comportamento ou uma dessas áreas cognitivas já é um alerta. É preciso também fazer esse protocolo de investigação e diferenciar se isso é alguma coisa cerebral ou algum fator clínico, depressão. Perfeito. E interessante é que as pessoas fiquem atentas à mudança de comportamento dessa memória e dessa atenção, né? Porque a partir do momento que eu fico atento à mudança de comportamento, como esse meu cérebro está funcionando, isso é muito bom. Um alerta para fazer check-up ao neurologista, a um clínico, enfim, isso é muito importante. Importante também, eu pedir licença agora, né? Tanta explicação boa para a gente conferir a enquete, o resultado. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a pergunta foi a seguinte: o apoio da família é fundamental para a reabilitação da pessoa com Alzheimer? Das pessoas que ligaram para a gente, 74% disseram que sim. E 26% disseram que não. Mas disseram que não porque não tem nenhum caso na família, né, e não sabe se esse apoio é fundamental. Mas a maioria respondeu que sim. A gente agradece a todo mundo que ligou e participou. E a gente agradece também as nossas convidadas. Foi um prazer imenso recebê-las aqui no nosso programa. Aprendemos bastante. Foi até difícil dar uns cortes para um intervalo que a gente precisa chamar, né, para não cortar a linha de raciocínio. Muito obrigado, Jorgemima Mesquita, psicopedagoga e mestre em educação. Considerações finais, é aquele último recado, você pode ficar à vontade. Agradeço. Na verdade, o programa Assunto do Dia é uma aula diária. E, na verdade, tivemos uma aula. Foi um prazer, Carla, dialogar com você essa temática e que fiquemos atentos, sim, a um cérebro que aprende todos os dias. Basta estimulá-lo de maneira adequada, porque só aprendemos quando construímos novas memórias
todos os dias. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Também queria agradecer à doutora Carla Núbia, ela que é geriatra e diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer. Muito obrigado. Último recado, à vontade. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Então, falar nesse assunto é falar de vida, né? O cérebro é o nosso mundo e, assim, é importante entender que tudo faz parte do benefício para o cérebro. E uma vez diagnosticado, a família precisa se unir, não pode ficar só na cargo de uma pessoa só. É um momento de resgate, é um momento de muita religiosidade, muita fé, muito amor, né? Oferecer vida, alegria, cuidado geral, essa visão ampla de cuidado na pessoa que tem doença de Alzheimer é fundamental para ele. Foi um prazer estar com você também. Obrigada. Aprendemos bastante. Eu acho que espero ter colaborado com o dia a dia de vocês em casa, que é a nossa missão da Abraz, né? A Abraz Pernambuco tem vários encontros com cuidadores, com familiares, gratuito para tirar dúvidas, né? Nos procure na Abraz Pernambuco. E essa missão da Abraz Nacional agora, que é levar essa informação a todos os que precisam. Foi um obrigado, prazer. Obrigado prazer pela oportunidade. recebê-las aqui no programa. Voltem mais vezes. Muito obrigado. E você que está em casa, que não acompanhou o programa completo, você pode assistir através do nosso canal, o canal da Rede Brasil no YouTube. Basta você acessar youtube.com e lá você coloca Rede Brasil Oficial e vai encontrar várias edições aqui do programa Assunto do Dia. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho e por sua audiência. E olha só, não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã ao vivo. O nosso encontro é às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um excelente dia, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!